شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre para o caminho da senda reta. Porque aquele que Allah guia, ninguém desvia. E aquele que Allah desvia, ninguém guia. Hoje, o nosso assunto do livro Guia para o Novo Muçulmano sobre a situação ou a imagem do Islã. Tomamos o exemplo através do ensinamento do Islã, não do que fazem os muçulmanos em geral. Se há um médico que pratica um tipo danoso de medicina, ou um professor que tem mau comportamento, pode ser que estranhes ao que pareça a ti horrível. Aquelas situações por serem contrárias ao conhecimento. O autor está dizendo que pode ser que algum comportamento de algum médico ou comportamento de um professor que seja diferente dos ensinamentos que ele dá, ou que seja diferente do que ele deve fazer como médico, como tratar o seu paciente, você pode estranhar e ver que ele está fazendo diferente dos seus ensinamentos. Muitas vezes, nós, principalmente aqui, a situação da saúde no Brasil, vamos para algum pronto-socorro, ou algum posto de saúde, algum hospital, onde que nós esperamos um atendimento bem carinhoso de um médico. Porque normalmente, quando nós vamos para um posto de saúde, ou pronto-socorro, ou um hospital, nós esperamos um atendimento muito carinhoso do médico, principalmente quando levamos um paciente ou um doente que está fragilizado com a sua doença. E encontramos ali um ser humano que às vezes ele tem problemas, ele pode atender a gente mal, ele pode não querer atender apesar da gravidade da situação do paciente. Mesmo assim, nós estranhamos o atendimento deste médico. Será que isso que ele estudou na faculdade ou na universidade dele, será que isso que ele obteve de ensinamento na medicina? É claro que é bem ao contrário, essas atitudes ou esse tratamento que ele dá para os pacientes do que ele aprendeu. E a gente não pode condenar a medicina, não podemos condenar o professor, a cultura, ao condenar o que o professor deve ensinar para os seus alunos se ele tratar alguém mal. Nós devemos achar que isso é um caso isolado, uma pessoa que está fazendo isso por si, porque ela tem problemas psicológicos, porque ela tem um comportamento errado, particular, pessoal dela, não um comportamento do que ele representa, não um comportamento da medicina, ao que seja da cultura, ao que seja do ensinamento que ele está oferecendo, ou está compartilhando com seus alunos. Por serem contrárias aos seus conhecimentos, informações e o lugar que ele se ocupa, o profissional. Entretanto, tua boa opinião sobre a medicina não mudará. Então, quando a gente observa essa atitude do médico, ou quando a gente observa essa atitude do professor, a gente não vai mudar, vai tirar o aluno da escola, o nosso filho da escola, e falar que não vou mais deixar ele estudar. Pelo contrário, você vai levar essa informação para a diretoria e dizer que este professor tem uma atitude errada. Do mesmo jeito, o médico, você não vai deixar de se tratar, não vai deixar de procurar outros hospitais, não vai deixar de levar o seu paciente para um outro profissional, um outro médico, onde que ele pode se tratar. Você vai continuar buscando sempre o tratamento, vai continuar buscando sempre a cultura, o ensinamento para seu filho. Não vai deixar, não vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você está buscando
uma solução, você está buscando uma cura, você está buscando um ensinamento melhor, uma posição, um nível melhor de cultura para o seu filho. Você não está buscando a atitude, ao que seja a personalidade daquele professor ou aquele médico. Tua opinião sobre a medicina não mudará, muito menos o fará com o lugar que ocupa a educação na sociedade e civilização. Também observarás que esse médico ou esse professor são exemplos desaconselháveis de suas especialidades e da profissão a qual pertence. Muito bonito. Então, quando você encontra um professor ou um médico que eles têm essa atitude errada, você, pelo contrário, você descola, quer dizer, separa eles da cultura, ou que seja, da profissão que eles pertencem. Fala que a medicina não é assim. A cultura não é desse jeito. Não, ele não deve ser um professor, ele não deve ser um médico. Você apenas separa esse profissional da profissão dele. Do mesmo jeito, meus irmãos, do mesmo jeito, meus amigos, nós devemos separar o que atitude de muçulmanos pelo que o Islã ensina, pelo que o Islã representa. Os muçulmanos também, que sejam eles líderes religiosos, ou sejam eles muçulmanos, praticantes ou não praticantes, eles não representam o Islã pelas atitudes deles. Se há alguma atitude isolada, se há alguma atitude errada isolada, ou alguma atitude errada de um líder, não deixamos de praticar o Islã. Muitos muçulmanos revertidos, ou muçulmanos que nasceram aqui, ou muçulmanos que não estudaram a religião, deixam de praticar suas obrigações, deixam de praticar suas adorações, deixam de fazer a oração, deixam de fazer o jejum, se eles têm esse costume de praticar, porque encontraram um erro no líder, porque não encontraram a imagem, não encontraram a personalidade que eles procuram naquele líder. Caso seja ele errado ou não, seja ele, no ponto de vista deles, errado ou não, eles deixam de cortam a relação com Deus, cortam a relação com o Islã por atitude isolada de um líder ou de um muçulmano praticante ou não praticante. Isso é errado, porque não há importância. Isso significa que você não dá importância para o Islã, não dá importância para a religião, ou você procura um erro. Tem pessoas que estão procurando um erro, estão procurando algo errado para deixar de ter essa relação com o ensinamento de Deus ou com Allah. Da mesma maneira, se encontramos mau comportamento em alguns muçulmanos, então isso não será um exemplo da realidade do Islã. Isso não é um exemplo quando um muçulmano erra, não é da realidade do Islã. Isso é humano. Claro, um muçulmano, quando ele erra, é humano. Quando um humano, ou quando um muçulmano humano não erra, ele não é mais humano. Ele é um anjo. Deus criou os seres humanos e criou os gênios com um livre-arbítrio. Eles erram, eles praticam erros, como eles acertam também. Isso é a perfeição da criação de Deus, de Allah, com os seres humanos, que eles têm que praticar. Tem que praticar erros. Eles devem errar. Essa a natureza que Deus criou nos seres humanos, que eles erram. E por isso, o nosso olhar, o nosso foco tem que ser o Islã. Tem que ser a religião islâmica, não as pessoas, não os líderes. Por isso Deus disse no Alcorão, وَلَكُمْ, quer dizer, vocês têm no profeta, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, quer dizer, vocês têm no profeta, no mensageiro de Allah, o bom exemplo, apenas nele, não nas outras pessoas. E um dos grandes sábios muçulmanos disse, se você for seguir, segue aqueles que já morreram, não aqueles que estão vivos. Porque quem está vivo sempre está pronto ele sempre pode errar. Quem está vivo sempre tem que errar, tá para errar. Então, aqueles que Deus protegeu como os profetas, os mensageiros de Deus, que Deus não permitiu que eles errassem, então, eles que nós devemos seguir como exemplo. Não esses seres humanos de hoje em dia. Então, senão que é um exemplo
debilidades humanas que são comuns a todas as comunidades e culturas. Quer dizer, dos maus costumes que não têm relação com os ensinamentos. Todas as culturas, todos os ensinamentos têm os seus adeptos, os seguidores, erram. Mas não devemos, seja o que for a cultura, não devemos condenar a cultura pela atitude das pessoas, ou os adeptos que seguem essa cultura, que não tem relação com os ensinamentos do Islã, tal como comportamento de um médico ou professor medíocres na maneira em que praticam suas profissões. Então, quando temos um professor ou um médico que são medíocres, que praticam os erros, que tem esse erro particular pessoal deles, nós não devemos condenar a religião, ao condenar a cultura, ao condenar o ensinamento pela atitude pessoal de cada um. Nós devemos seguir o Islã, devemos ter o Islã. E aonde que acontece mais esses erros tão graves? Muito grave isso. A pessoa deixa de seguir a religião de Allah, a pessoa deixa de praticar suas obrigações por ver nessa pessoa um líder que leva ele até Deus. Onde que nós já falamos sobre isso. Não há intermediário entre você e Deus. A religião islâmica cortou essa relação com o ser humano entre eles, como intermediários que levam até Deus. O Islã ligou o ser humano com Deus diretamente. Pode suplicar para Deus diretamente, pode adorar Deus diretamente, em qualquer lugar. Então não há essa relação de intermediários que levam você até Deus. Por isso, quando você vê erro no ser humano, seja ele líder, ou seja ele muçulmano ou não muçulmano, seja ele o que for, você não deve seguir os erros dele, não deve seguir as falhas dele, deve praticar o ensinamento que foi revelado de Deus ao mensageiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este que deve seguir, buscar a fonte, buscar os ensinamentos que foram revelados diretamente de Deus ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não deixar de praticar o Islã, porque o Shaitan, o Satanás, isso que ele quer. Ele quer encontrar, ou ele quer colocar obstáculos no seu caminho. Esse é um dos grandes obstáculos, o exemplo. E esse exemplo não deve existir a não ser na pessoa do profeta Muhammad. Somente na pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este ensinamento, ou esta ordem, veio de Deus diretamente, para que nós tenhamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como exemplo. Somente ele e os mensageiros que antecederam ele, como Jesus, como Davi, como Abraão, como Moisés. Estes são os nossos exemplos, não os líderes, não as pessoas. Por isso que nós vamos ter uma relação diretamente com Deus através do ensinamento deles. Nós temos a nossa relação com Deus, repetindo, através do ensinamento deles como professores, como homens escolhidos de Deus, como profetas e mensageiros que foram enviados de Deus, escolhidos entre milhões de pessoas para ensinar o caminho de Deus, para ensinar à humanidade como seguir no caminho da senda reta, que leva até Deus. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nós aumente o nosso conhecimento e fixe a gente no caminho da senda reta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم